Joia. Bom, como a aula vai estar sendo gravada, né? Então seus colegas podem ir depois, a posteriori, aí, assistir o vídeo, né? Bom, então eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo. Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, como de costume aí, vou começar dando uma olhadinha aqui no Moodle, para ver como está organizado o material de disciplina, certo? Então, nós estamos aqui na experiência 8. Vamos tratar aí de máquina de corrente contínua, né? Começamos aí, então, com o link para o acesso da aula. Beleza. Aqui os slides, né? Que estão no formato tanto do PowerPoint quanto do PDF. O roteiro. E aqui eu deixei junto com o roteiro as medidas, certo? Em vez de separar em dois arquivos, eu deixei, então, no roteiro já as medidas do experimento. E por último aqui, né, o link para entregar o relatório, certo? Então, como de costume, 3 alunos, eu tenho que atualizar essa data que não está correto, né? Então, uma semana aí para estar sendo feita a atividade, certo? A data aqui ainda não está correta, eu vou estar atualizando. Mais abaixo nós temos as aulas síncronas dos semestres anteriores. Depois que eu terminar de processar esse vídeo, eu vou inserir o vídeo da aula de hoje também aqui, certo? Acho que mudou tudo tranquilo, né? É claro que não está dando, eu não compartilhei. Falha minha aí. Vou compartilhar agora. Tá certo? Consegue ver minha tela agora, Vitor? Agora sim, beleza. Então vamos lá. Agora sim, vou aqui no Moodle. Nossa disciplina de Laboratório de Conversão de Energia 1. Experimento 8, né? Máquina de corrente contínua. Então, link aqui para aula síncrona. Os slides, né, no formato PowerPoint PDF. O roteiro que foi concebido para aula presencial, né? Então eu coloquei aqui dentro do roteiro já os resultados das medidas, certo? Então vocês vão ter alguns cálculos para fazer, para poder então fazer o relatório. Aqui então o link para integrar o relatório, que a data ainda não está correta, eu tenho que atualizar. E mais abaixo aqui os vídeos, né, das aulas síncronas dos semestres anteriores. Então, depois que eu processar o vídeo da aula de hoje, eu vou incluí-lo aqui também nessa lista. Agora sim, né? Beleza. Bom, você está sem o microfone, então de vez em quando eu vou estar vendo aqui o bate-papo, tá? Como eu estou com o slide aberto, eu não consigo ficar vendo o bate-papo, então de vez em quando eu vou parar, vou dar uma olhadinha se você tem alguma pergunta aí, certo? Beleza. Então vamos começar ali com o slide. Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia, máquina CC, experimento 8. Bom, nesse experimento nós vamos tratar a máquina como gerador, certo? Então eu vou fazer uma revisão aí de algumas coisas que a gente já viu, como que a máquina então pode operar como gerador, certo? Então, primeiramente, para a máquina operar como gerador, é necessário que eu energize o circuito de campo da máquina. Depois eu vou mostrar uma foto com as bobinas aí, né? Então a máquina ela tem dois circuitos. Um de campo que está no estator. Então nessa representação aqui eu só representei os dois polos. Esse circuito magnético ele é um círculo, certo? Então ele é fechado aqui. Então essas linhas de campo que estão na vertical, elas dão uma volta por esse círculo e fecham embaixo, né? Lembrem que campo magnético são sempre linhas fechadas, né? Então, eu tenho aqui os dois polos e tenho em cada polo uma bobina, certo? Essa bobina que está, então, no circuito de campo, que está no estator, é a parte que fica estática na máquina,
ambas as bobinas geram um campo no mesmo sentido, certo? Então, nessa representação do desenho, no sentido aqui da vertical, apontando para cima. Bom, o rotor ele fica inserido dentro dos polos. Ele é apoiado por um eixo que está apoiado em mancais. Então, esse motor aqui, esse rotor, para ele operar como gerador, é necessário uma força mecânica externa que forneça energia mecânica para girar o eixo. Então, máquina operando como gerador, eu preciso de uma fonte de energia mecânica. Essa fonte de energia mecânica pode ser uma turbina hidrelétrica, uma turbina a vapor, uma termoelétrica, e pode ainda ser um motor a combustão aí num gerador desses que são portáteis, né? Mas a gente precisa de uma fonte que forneça energia mecânica para que o gerador consiga converter essa energia de energia mecânica para energia elétrica, que vai ficar disponível em seus terminais. Então, para tentar entender aí como essa máquina que trabalha com corrente contínua pode gerar tensão, né? Lembrem que para ter tensão gerada numa bobina é preciso ter variação de fluxo, e o fluxo gerado pelo circuito de campo do estator é contínuo. Então, se eu tenho aqui uma bobina que está inserida em duas ranhuras nesse rotor, então ela entra por um lado, dá a volta e retorna pelo outro, fecha aqui e dá várias voltas, certo? No final, eu tenho então dois terminais que estão conectados eletricamente nesse anel ou nesse semi-anel, né? Nesse semicírculo aqui, que obviamente tem que estar isolado eletricamente do eixo, porque senão teria um curto-circuito. Então esse fio ele solda aqui nesse anel, certo? Que está isolado do outro anel e também está isolado do eixo. Então a bobina tem um fio que inicia no terminal 2 e termina aqui no terminal 1. Depois de dar várias voltas dentro do rotor. Bom, nessa primeira posição, deixa eu dar uma olhadinha ali no... Ok. Bom dia, Fábio. Então, já estamos aí em 3, então. Bom, alguma pergunta até aqui, pessoal? Joia. Então, vou voltar ali no nossa explicação, certo? No slide. Bom dia aí, Fábio. Então, nós temos o circuito de campo energizando, temos o rotor que está dentro do estator. Vou supor, então, que nessa primeira posição, como praticamente todas as linhas de fluxo cortam por dentro aí da minha bobina, então eu tenho uma área da bobina, certo, que envolve a bobina e todas as linhas de campo passam por dentro. Então eu vou supor que o fluxo em módulo é máximo, mas vou supor que o sinal é negativo. Então eu estou aqui no ponto de mínimo do fluxo que essa bobina concatena. Se esse rotor então começar a girar, notem que conforme ele gira, algumas linhas de fluxo passam a não cortar mais por dentro da bobina. Se elas não atravessam mais a bobina, elas não concatenam com o seu fluxo. Não concatenam com o fluxo da bobina. Automaticamente, então, em módulo, o fluxo que essa bobina enxerga está diminuindo. Até que o plano da bobina fique também na vertical. Quando o plano da bobina ficar também na vertical, nenhuma linha de fluxo vai cruzar por dentro desse plano. Então, nessa situação, o fluxo é zero. Se o rotor continua girando, agora o meu plano já não está mais alinhado com o fluxo, automaticamente algumas linhas de fluxo começam a cortar por dentro desse plano. Bom, nesse momento, então, o módulo volta a aumentar, só que inverte o sentido, porque antes as linhas de fluxo cruzavam a bobina nesse sentido. Agora estão cortando, estão atravessando o plano no sentido inverso do que estava antes. Até que a bobina volta a ficar aí com seu plano ortogonal às linhas de fluxo, o módulo volta a ficar máximo, mas com sinal positivo. Se eu continuar o giro aí desse rotor, a gente vai ver que ele vai começar a diminuir até ficar em zero de novo.
depois ele volta a diminuir mais ainda, ou aumentar o módulo com sinal negativo até atingir seu mínimo negativo, certo? Então, conforme esse rotor dá uma volta inteira, eu vou ter um fluxo que vai estar variando de forma mais ou menos senoidal. Aqui eu aproximei por um seno. Bom, então, apesar do estator gerar um fluxo que é contínuo, a bobina do rotor, por estar se movimentando, ela enxerga um fluxo alternado. É o rotor que está se movimentando, mas do ponto de vista do rotor, o fluxo que ele está enxergando é esse aqui, ó, um fluxo que está variando. O rotor não sabe que ele está se mexendo, né? Para ele é o fluxo do estator que está variando. Então, como a tensão induzida é a derivada do fluxo, então a tensão que vai aparecer nessa bobina aqui é uma tensão também senoidal, mas adiantada 90 graus do fluxo. Ou seja, se o fluxo for um seno, a tensão é cosseno, certo? Então, se eu voltar ali para a posição original, né, e ver agora do ponto de vista da tensão, então eu tenho, para poder acessar essa tensão, esses terminais elétricos do rotor, eu tenho aqui duas escovas. Deixa eu dar mais uma olhadinha ali antes de continuar essa parte. Ver se tem mais alguma pergunta. Nenhuma pergunta aqui, pessoal. Tranquilo? Joia. Então, vamos avançar lá. Então, vamos ver do ponto de vista de tensão agora essa movimentação. Então, voltei para a posição original, onde o fluxo tinha um módulo máximo com sinal negativo. Bom, nesse ponto, a tensão induzida é zero, certo? Porque ela está adiantada 90 graus do fluxo. Bom, as minhas escovas, que na verdade são duas pastilhas de grafite, elas têm que estar ajustadas nessa posição para ficar exatamente numa posição em que eu comuto de um contato para o outro. Exatamente nessa posição. Bom, quando o rotor começar a girar e a tensão sair do valor zero, a minha escova positiva tem que estar em contato com o terminal 1 e a negativa com o terminal 2. Então, em toda essa meia volta, a minha escova continua em contato com o terminal 1, até que meu rotor gire 180 graus, a tensão cai a zero. Exatamente quando a tensão aqui no terminal 1 vai ficar negativa, a minha escova positiva sai do 1 e vai para o 2, porque agora o 2 vai ficar positivo. Em relação ao 2, o 1 está negativo. Então, em vez de ter no terminal positivo uma tensão negativa, o terminal ele comuta de um semi-anel para o outro, de tal forma que ele continua positivo. Então, apesar de, em relação a tensão que eu tenho no terminal 1 em relação ao 2, é esse seno, sempre, certo? Então, hora está positiva, hora está negativa. Mas externamente, devido ao fato desse terminal positivo sair do 1 quando ele for ficar negativo e for para o 2, eu sempre tenho tensão positiva. Ou seja, esse mecanismo é um retificador mecânico. E aí eu continuo aqui nessa parte da retificação. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, apesar da máquina ser de corrente contínua, o circuito do rotor enxerga um fluxo variável. Se ele não enxergasse um fluxo variável, não teria tensão induzida. Externamente, o mecanismo ali das escovas, ele retifica essa tensão, de tal forma que eu sempre tenho a tensão positiva nos terminais. Esse motor
É um motor que eu desenhei ali, né, para facilitar a explicação. Ele é um rotor bem rudimentar, certo? Com uma única bobina. Nós vamos ver algumas fotos, né, que um rotor real, ele vai ter várias ali, ele vai ter várias bobinas que vão estar em série. Mas vamos continuando então. Vamos ver agora a máquina do ponto de vista de modelo matemático aí, certo? Acho que tem uma pergunta ali. Sim, se você usar o outro lado, vai ser sempre negativo. Então, na verdade, o que eu chamei de positivo ali, na verdade, é algo meio arbitrário, né? Tranquilo, Vitor? Ok. Vamos ver a máquina, então, do ponto de vista de modelo elétrico, certo? Então, nós temos dois circuitos, né? Um circuito de campo, um circuito de armadura. Então, o circuito de campo, ele é estático e fica no que a gente chama de estator, que é a parte estática, né? E o circuito de armadura, ele gira, né? E fica no rotor, que é a parte que rotaciona, né? De rotação, né? Então, esse circuito aqui, na verdade, ele está numa parte móvel e esse circuito aqui está na parte fixa. Bom, se eu então inserir corrente no circuito de campo, energizar o circuito de campo, né? E se o rotor estiver girando, vai surgir então uma tensão induzida nesse circuito. Então aqui eu tenho uma fonte de tensão, que é uma fonte de tensão controlada, né? Então essa fonte de tensão depende da corrente do rotor, depende da velocidade do rotor, e aqui nós temos uma constante que é um ganho. Certo? Então, para que esse ganho? Para ajustar as unidades, certo? Então, eu tenho aqui corrente, rotação, esse constante aqui para ajustar a unidade para obter volt aqui na tensão induzida. Bom, automaticamente, se eu tenho tensão aqui, eu vou ter tensão no terminal da minha máquina, certo? Se eu conectar alguma carga externa aqui, por exemplo, uma resistência, vai fluir corrente. Normalmente, como essa máquina é uma máquina de corrente contínua e nós estamos trabalhando, em geral nós vamos trabalhar em regime permanente, ou seja, com tensão e corrente fixas, então essa indutância aqui, ela pode ser desprezada, certo? Desconsiderada, porque a reatância de uma indutância para corrente contínua é zero. Então, geralmente a gente pode desprezá-la, certo? Então, como eu falei para vocês, se eu tiver conectado uma carga aqui nesses terminais, uma resistência, por exemplo, de carga, vai fluir uma corrente. Primeira coisa que a gente tem que notar é que se esse gerador está a vazio, ou seja, aberto e não tenho nenhuma carga conectada no seu terminal, a tensão que eu tenho no terminal é a própria tensão induzida. Certo? Não tem corrente, não tem queda de tensão na resistência. Agora, se eu conectar uma carga e eu tiver corrente, automaticamente essa tensão de terminal vai ser a tensão induzida menos a queda de tensão na resistência. Então, a tensão de terminal é o EA menos RA/IA. Então, já não consigo medir mais essa tensão induzida, certo? A não ser que eu conheça o valor da resistência de armadura. No experimento anterior, vocês calcularam o valor dessa resistência, certo? Então, vocês conhecem essa resistência. Bom, nesse experimento, a máquina vai ser operada como gerador, certo? Mas se a máquina for operada como motor, para que isso aconteça, a tensão de armadura tem que ser maior que a tensão induzida. Se essa tensão for maior que a tensão induzida, a corrente vai estar entrando pelo terminal da máquina. Então, agora, nessa situação, a tensão de terminal é igual ao EA mais o RA/IA, para a máquina operando como motor.
Bom, aqui então nós temos uma foto do nosso conjunto do laboratório, né? Então aqui eu tenho o nosso motor de corrente contínua, na verdade a máquina de corrente contínua, né? Conectada aqui no mesmo eixo, eu tenho um motor de indução trifásico que ele pode servir como fonte de energia mecânica para que essa máquina opere como gerador. Certo? Então, esse motor de indução trifásico vai ser objeto de estudo de vocês no próximo semestre. Bom, notem aqui que o nosso motor de corrente contínua, eu tenho aqui então o circuito de campo. Notem que eu tenho duas bobinas grandes aqui, uma em cima e uma embaixo. E aqui dentro eu tenho o rotor. Aqui eu tenho as escovas e aqui eu tenho o anel segmentado, né? Bom, aqui eu tenho uma ampliação do motor, do circuito de rotor do motor de indução trifásica, não nos importa, certo? E aqui uma ampliação do circuito de armadura, né, da conexão, né? Então aqui eu tenho a conexão, não dá para ver muito bem nessa figura, mas eu estou sem o rotor aqui, certo? Eu quero dar um foco aqui nas pastilhas de grafite, que são chamadas de escovas ou comutador. Agora sim eu consigo ter uma visão melhor. Bom, eu tinha dito, no exemplo que eu dei para vocês, nós tínhamos uma única bobina, certo? Então, com uma única bobina, o meu anel segmentado era segmentado somente em 2 terminais. Aqui, essa máquina, como ela tem várias bobinas, cada bobina ela inicia num segmento e termina no próximo. Certo? Então, aqui eu tenho vários segmentos desse anel. Nós podemos ver aqui, então, a escova, como eu falei para vocês, é uma pastilha, né, de grafite. Aqui eu tenho uma mola que pressiona essa pastilha contra o eixo para dar um bom contato. Sai o fio aqui para eu ter acesso, então, aqui ao terminal do rotor. Aqui uma foto de cima, né, onde eu consigo ver as duas pastilhas, cada uma pressionada contra o rotor. E aqui, então, meu rotor, né, com seus contatos segmentados. Cada um desses segmentos que eu tenho aqui, ele é isolado eletricamente do adjacente, que também é isolado eletricamente do eixo, certo? Existe uma resina, né, que faz esse papel. Cada uma das bobinas, notem que eu tenho em cada terminal aqui, em cada um desses segmentos, vocês vão ver 2 fios soldados, certo? Isso aqui é o final de uma bobina e o início da próxima. Aí essa bobina solda no próximo terminal, depois tem uma outra que inicia aqui. Então eu vou tendo várias bobinas que estão em série aí. Mais uma ampliação, certo? Aqui a gente consegue olhar melhor. Vocês notam que sempre cada um desses terminais tem 2 fios soldados nele. Sempre é o início de uma bobina, eu vou para a bobina, dou várias voltas, retorno aqui. Aí aqui eu também tenho a solda de uma outra bobina que vai dar várias voltas e solda no próximo. Então assim eu vou tendo aí várias bobinas em série. Aqui a nossa pastilha de grafite, vocês podem ver o mecanismo da mola, o fio que dá contato aqui no terminal que eu posso acessar, né, o circuito do rotor. Uma vista aí do rotor, né, fora do circuito de campo, do estator. Então notem que esses fios eles saem daqui, né, eles entram numa ranhura, eles vão para a ranhura oposta, dão várias voltas aí, certo? Até que no final eu tenho de novo ele soldado aqui numa ranhura. Como é muitas bobinas, né, é um pouquinho difícil acompanhar aí a sequência do fio, certo? Mas quanto mais bobinas eu tiver, menos ondulação vai ter a tensão. Lembram na figura que eu mostrei, com uma única bobina, a tensão ela é um seno retificado, certo? Quando eu tenho várias bobinas, eu vou somando vários senos que estão em fases diferentes e eu vou ficando com uma ondulação menor na tensão. Uma ampliação aqui então dos terminais. E uma representação aqui, um diagrama, né, onde eu consigo ver as mesmas bobinas, certo? Então aqui eu tenho várias bobinas do circuito de campo e uma única bobina aqui no circuito de armadura.
Bom, nós vamos ver que nós temos várias bobinas no circuito de campo, porque essa é uma máquina didática e ela pode ser excitada de diversas formas, certo? Então, por isso que nós temos aí várias bobinas. Quando a gente olha o desenho da máquina, a gente só vê uma única bobina, porque ela está envolta ali numa fita, né, uma fita adesiva para isolamento. Então eu não consigo diferenciar essas bobinas e nem contar seu número de espiras, certo? Então, como eu não consigo contar o número de espiras, eu não consigo fazer cálculo, então nós nesse experimento, o nosso objetivo é calcular o GAF. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho as minhas bobinas, certo? Essa bobina nomeada com terminal F, então eu tenho o terminal 1 e 2 de uma bobina, e o terminal 5 e 6 da outra bobina, certo? Então, essas bobinas são chamadas bobinas de campo paralelo, certo? Nós vamos ver por que mais para frente, certo? O próximo conjunto que nós vamos utilizar é a bobina que tem os terminais D1, D2, D3, D4. Essas bobinas foram feitas para operar em série. E notem que eu tenho uma conexão aqui que eu não consigo abrir, certo? Eu consigo acessar só essa bobina, mas eu não consigo aqui abrir essa ligação, certo? Na prática, o que acontece é que eu não consigo colocar essas bobinas em paralelo se eu precisar, certo? E aqui é a armadura, né? Aqui então, de novo, as bobinas de campo. Temos dois conjuntos aí. Um conjunto chamado de paralelo e o outro chamado de série. Bom, eu tenho de novo aqui uma representação, né? Mas agora principalmente da parte mecânica. Então aqui eu tenho a máquina de corrente contínua. Nesse experimento, nós energizamos o motor de indução trifásica. Vocês não se preocupem com ele, porque vocês vão estudar somente no semestre que vem. Mas quando eu alimento essa máquina, ela vai puxar potência elétrica da rede trifásica, ela vai ter perdas elétricas, e o que sobrar vai estar disponível no eixo. Quando esse conjunto começar a girar, eu também vou ter perda mecânica. Essa potência aqui que está no eixo vai me gerar um torque mecânico. E eu posso, então, fornecer potência pelo circuito de armadura. O circuito de campo, eu preciso energizá-lo, né? Eu preciso de uma corrente aqui para poder gerar tensão. Mas ele não está envolvido diretamente na conversão de energia. Eu preciso energizá-lo para poder ter tensão, mas a potência nesse circuito é bem baixa. A maior parte da potência vai estar envolvida aqui no circuito de armadura, que é o que está no rotor. Quando eu puxo potência por esses terminais, eu vou também ter perda elétrica, né? Porque eu tenho corrente, vou ter perda. E vou gerar um torque que vai se opor ao movimento. Então, para a máquina operando como gerador, para o eixo, o gerador é a carga mecânica. Bom, então nesse experimento a gente precisa aí do kit de Lorenzo. Nosso objetivo, então, é calcular o GAF. Então, eu primeiro energizo aí o circuito de campo. Eu coloco as bobinas F1, F5 em série. Coloco a máquina para girar através do motor de indução trifásico e meço a tensão aqui nos terminais de armadura, certo? Eu também vou medir a corrente no circuito de campo. E com a máquina em aberto, sem nenhuma carga, lembra que eu comentei que quando a máquina está em aberto, eu não tenho corrente de armadura. Se eu não tenho corrente de armadura, significa que o VA, que é a tensão de terminal, é igual à tensão induzida. Então, aqui nós temos que o VA é igual a GAF e F ômega M. Então, notem que nessa situação, eu tenho o VA, que eu estou medindo os terminais,
Eu tenho a corrente de campo e o meu instrumento também me dá a rotação. Então eu tenho VA, IF e ômega M. Eu posso isolar o GAF para calculá-lo. Bom, num segundo momento, nós vamos colocar uma carga RL e vamos começar a puxar corrente do circuito de armadura. Nesse momento, o VA ele não é mais igual ao EA. Então, o EA é o GAF IF ômega M, mas agora eu tenho uma queda na resistência de armadura. Bom, tomem cuidado, pessoal, que essa resistência de armadura não é a resistência de carga, certo? Alguns alunos, quando vão fazer o relatório, confundem ela com esse valor. Essa resistência de armadura é uma resistência interna aqui da máquina e que foi obtida no experimento 7. Certo? Então, é aquele valor que vocês vão utilizar aqui como resistência de armadura, não a resistência de carga. Tá? Bom, mais novamente, como eu conheço a resistência de armadura do experimento anterior, eu estou medindo também o IA, eu estou medindo o IF, eu conheço também a velocidade e conheço o VA, eu posso, ainda assim, eu consigo calcular o GF. Bom, vou repetir esse procedimento com a bobina energizada pelos terminais D1 e D2, ou seja, uma bobina aqui de campo série, eu vou energizá-la novamente, certo? E vou repetir o mesmo processo. Meço aqui corrente de campo. Agora, para diferenciar da anterior, eu estou chamando de S, porque essa bobina aqui é chamada de bobina série, então eu estou chamando de S. Então, o meu, de novo, sem carga aqui na saída, o VA é igual a EA. Então, de novo, também para diferenciar aqui do GAF, eu estou chamando essa constante de GAS, porque é de uma bobina série. Então, eu estou medindo o IS, e estou medindo o ômega e tenho o VA. Então, de novo, eu posso calcular esse GAS, certo? Coloco uma carga, vou estar medindo corrente, o IA. Então, aqui eu tenho que o VA agora com carga, GAS, IS, ômega M, menos aqui a tensão na resistência de armadura, que é a resistência interna aqui da máquina, certo? O mesmo valor utilizado na medição anterior. Eu conheço o IA, conheço o RA do experimento 7, conheço o IS que eu estou medindo, conheço a rotação, conheço o VA, então, de novo, eu posso calcular o GAS. Bom, repito esse procedimento agora energizando a bobina D3, D4. Mesma coisa, primeiro a máquina em aberto, medindo o IS e o VA, conhecendo a rotação, então eu consigo fazer esse cálculo. Coloco uma carga, meço também o IA, e agora então eu consigo de novo calcular o GAF. Sempre é um pouco mais complicado com a máquina com carga, né? Mas se eu conhecer o RA e o IA, eu consigo calcular. Bom, o nosso procedimento então sempre medir o VA, né? Aqui no primeiro nós vamos excitar as bobinas F1, F2, F5, F6. Vocês lembrem que quando vocês mediram a impedância dessas bobinas, elas eram muito parecidas, certo? Então essas bobinas teoricamente deviam ser iguais. Ligo o motor CA em 42 volts. Eu vou variar umas chaves aí que o importante vocês precisam saber é que quando eu vario essas chaves, eu vario a rotação da máquina de corrente alternada. Alimenta a bobina pelos seus terminais, a bobina de campo, né? F1, F2, F5, F6, conforme o desenho, né, que eu já mostrei. Com uma fonte variável, eu vou então variar a corrente circuito de campo. Eu vou ajustar essa tensão para ter primeiro 0 de corrente, 0,25, meio, 0,75 e por último 1 ampere. Para cada casa eu meço o IF, o IA, o VA e o ômega R. Depois, quando eu colocar carga, e essa carga vai ser uma carga de 15 ohm, então lembrem para não confundir esse 15 ohm com o RA, isso aqui é o RL, o RA está na faixa lá do 1 ohm, mas precisam pegar do experimento 7.
Faço todo esse procedimento de novo, exatamente igual, só que agora eu vou ter um IA diferente de zero. E repito exatamente esse procedimento para as bobinas D1, D2, só que agora essa bobina trabalha com uma corrente maior. Vou colocar uma resistência aí, são 3 resistências de 15 ohm em série, o que dá um equivalente a 5 ohm. Faço esse experimento então a vazio e com carga. E meço os mesmos valores, certo? E por último, repito novamente com as bobinas D3, energizando os terminais D3 e D4. E de novo faço tudo igual, certo? A diferença é que agora eu também vou aqui até 5 amperes, né? Com carga a gente foi até uma corrente um pouquinho menor para não puxar muita potência. Bom, em todos os experimentos, vocês vão calcular o GAF. Então, se a máquina, se ela está sem carga, o GAF é simplesmente VA dividido pela velocidade mecânica vezes a corrente campo. Se tem carga, eu preciso descontar aí, ou melhor, ou somar a queda de tensão na resistência de armadura. Então lembre que esse RA é a resistência interna da máquina que foi calculado no experimento 7, não é o RL, certo? E eu quero que vocês tracem um gráfico então do IA em função de F e também do GAF em função do IF. Façam isso aqui então para cada rotação, sem carga, tá? E depois vocês repitam com o GAF e comparem com e sem carga. E vamos fazer o mesmo para o GAS, certo? Como o GAS nós temos duas bobinas, nós vamos chamar uma de GAS1 e a outra de GAS2, certo? Mas o procedimento é idêntico, certo, pessoal? Sem carga, o GAS vai ser o VA dividido por ômega RS. Com carga, eu preciso somar a queda na resistência de armadura. Então, faço isso para as duas bobinas de campo série. Tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu ver, tem uma pergunta. O GAF e o GAS é calculado tanto como com e sem carga? Sim. E nós vamos tentar fazer o cálculo nas duas condições. Só que a fórmula muda um pouco, certo? Que quando tem carga, a minha tensão induzida, a minha tensão de terminal já não é mais igual à tensão induzida. Então eu tenho que compensar a queda dessa tensão e somar ali com o RA e A, certo? Tranquilo, Vitor? Exato, perfeito. É 2PF. O nosso instrumento de medição lá do laboratório, ele fornece em RPM, certo? Mas eu já estou nas medidas, eu vou mostrar para vocês ali, eu acho que eu já forneci em RPM, tá? Por que a gente usa RPM? Porque RPM é unidade no sistema internacional, certo? E no sistema internacional, se eu uso RPM, eu vou ter o torque que eu vou calcular depois, ou a tensão em volt e o torque em newton-metro. Nós estamos usando em unidades no sistema internacional. Bom, eu vou voltar para o Moodle para a gente ver os valores das medidas, certo? Então, continua tudo certo com o compartilhamento? Joia, então. Então, vou voltar aqui para o Moodle. Então, dessa vez, em vez de colocar um arquivo em separado para as medidas, eu inseri ele dentro do roteiro, certo? O roteiro basicamente tem as mesmas informações que estão nos slides, né? Então, aqui a representação, diagrama do experimento, como calcular aqui o GAF, né? Sem carga e com carga. Então, com carga nós temos que compensar essa queda de tensão que nós temos na resistência de armadura. Então, eu somo para obter o EA interno da máquina. Depois, para uma das bobinas de campo série,
as equações muito parecidas, né? E por último aí para a segunda bobina de campo série, que é na verdade as mesmas fórmulas aí, né? Bom, para a bobina operando aí sem carga, nós conseguimos fazer o teste em 3 rotações diferentes. Certo? Então eu tenho aqui para uma rotação número 1, que é em torno aí de 3.560. Tá faltando a unidade aqui, né? Mas isso aqui já está em radianos por segundo. Devia ter colocado a unidade aqui do lado. Então isso aqui já está em radianos por segundo, certo? Depois, para a rotação 2, eu vario a rotação e repito o experimento. E para a rotação 3, uma rotação um pouco mais baixa novamente, certo? Então, notem que ao longo do experimento, eu fui variando o IF e fui medindo o VA e a rotação. Então, fiz isso aqui para os 3 casos aí, para o meu gerador sem carga. Bom, uma coisa curiosa aqui que eu gostaria que vocês observassem é que, mesmo com IF igual a 0, eu tenho tensão induzida. Então, pergunta aí, pessoal. Como que eu não falei ali que a tensão induzida é GAF, IF, ômega M? Se a corrente é 0, eu não deveria ter uma tensão 0? Como que surge tensão ali mesmo com corrente 0? Bom, a explicação é a seguinte. Aquele modelo que eu desenhei, o diagrama e que eu tirei as equações, é um modelo ideal. Só que a minha máquina, meu circuito magnético, tem uma série de não idealidades, certo? Uma delas, que a gente já viu aí, né, na primeira parte da matéria, é que o ferro ele é como se fosse um pequeno ímã. Então, se eu já utilizei essa máquina para outros experimentos, se essa máquina foi usada muitas vezes, quando eu retiro a corrente do circuito de campo, ainda fica um pequeno magnetismo residual no ferro. Esse pequeno magnetismo me gera aquela corrente, exatamente, por causa da histerese, Victor. O ferro é um pequeno ímã, certo? Então, quando a minha máquina está girando, se ele não tiver desmagnetizado, que pode ocorrer de desmagnetizar também, certo? Se ele tiver magnetizado, eu tenho aquela pequena tensão. Notem uma tensão bem baixa, certo? Mas ela tem uma tensão ali. Então, na verdade, é uma não idealidade do circuito, certo? Quando eu desenhei o circuito elétrico, aquele é o circuito elétrico ideal. Vocês também vão ver que esse GAF, que eu considerei constante, na verdade ele não é constante. Então, quando eu variar ali a corrente, vocês vão ver que ele pode variar. Por quê? Porque o circuito também tem saturação, né? De novo a histerese, né? Ela tem saturação, então ele deve variar ali o GAF e o GAS. Então, vão ser duas não idealidades que vocês vão ver que vão aparecer nos resultados. Então, vamos voltar aqui. Na verdade, nós estávamos no Moodle, né? No roteiro aqui, né? Então, para as bobinas de campo paralelo, né, que são as bobinas nomeadas com terminal F, faço isso para elas operando sem carga e com carga. Com carga, nós vamos fazer somente numa rotação, certo? Na rotação mais alta. Então, de novo aqui, notem que eu não tenho corrente, mas tenho tensão VA. Conforme eu aumento a corrente de campo, eu aumento a tensão VA, e eu começo a ter uma corrente de armadura, certo? Vocês notem que, vamos para a mesma situação, certo? Corrente aqui de campo em 1 ampere e a rotação em torno de 350 radianos por segundo. Notem que a tensão VA aqui é mais baixa, certo? Para essa mesma condição aqui, operando sem carga e operando com carga. Por que essa tensão fica mais baixa? Um dos motivos é que eu tenho corrente no terminal da máquina, eu tenho resistência nas suas bobinas, e a tensão, então eu tenho uma queda aí nessa resistência, certo? Nós temos resultados similares aí para a minha máquina operando, sendo energizada pelas bobinas D1, D2 e depois D3, D4.
Então, de novo, com a máquina sem carga, eu fiz o experimento em 3 rotações diferentes. Vou aumentando o IS, vou medindo o VA, nos 3 casos. Essa tensão, essa bobina D1, D2, ela tem um ganho mais baixo, né? Notem que a tensão máxima que eu consegui aqui foi 2 volts. Com carga, então, essa tensão cai mais ainda. Mas, de novo, né? Corrente zero, eu tenho um pouquinho de tensão, certo? A tensão não zera totalmente, de novo porque o meu ferro da máquina ele tem um magnetismo residual ali, certo? Por último, bobinas D3 e D4, né? Que é de campo série também, resultado muito parecido com o anterior, certo? Só que a tensão dessa bobina é um pouco mais alta, ela gera uma tensão um pouco mais alta. De novo, sem carga em 3 rotações diferentes, com carga em uma única rotação. De novo, corrente zero de campo, mesmo assim eu tenho uma pequena corrente, uma pequena tensão induzida, certo? Em todos os casos, né? Mesmo com carga aqui eu tenho uma pequena tensão induzida. Uma coisa que vocês podem estranhar, né? Bom, eu tenho aqui então com carga, né? Tensão IS 0, apareceu uma pequena tensão, mas não tem corrente, né? Por que não tem corrente? Não é que não tem corrente. Essa tensão VA de 0,2 volts, ela está sobre uma resistência equivalente de 7,5 ohm. 0,2 volts em cima de 7,5 ohm dá uma corrente muito, muito baixa, certo? O meu instrumento de medição não conseguiu medir essa corrente. O mesmo aconteceu aqui para a bobina D2, D3, né? Eu tenho aqui 0,25 ohm, volts em cima de uma resistência de 5 ohm. Isso dá uma corrente muito baixa. Uma corrente tão baixa que o meu instrumento de medição lá do laboratório não conseguiu medir. E aqui a orientação para os cálculos, né? É a mesma que está lá no slide, certo? As tabelas que vocês têm que preencher, então, tudo que vocês foram calcular aqui é o GAF em diversas condições diferentes. Sem carga em 3 rotações, com carga em uma única rotação. A outra tabela para a bobina dos terminais D1, D2. E por último, a terceira bobina com os terminais D3 e D4. Então você tem que calcular, né, e preencher essas 3 tabelas para colocar no relatório. Tudo tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, o objetivo desse experimento era mostrar a máquina operando como gerador, certo? Então, a gente prova ali que se eu energizo o circuito de campo e coloco a máquina para rodar, surge uma tensão induzida nessa máquina. Mesmo com corrente campo zero, eu tenho uma pequena tensão devido ao magnetismo residual da máquina. Se eu tenho carga, a tensão de terminal é um pouco mais baixa do que a tensão induzida. Por quê? Porque eu tinha uma queda nessa resistência. Uma queda de tensão nessa resistência. Então, eu já forneci a rotação em radianos por segundo, certo? Então, vocês não precisam fazer nenhuma conversão ali na rotação. Mas no laboratório, geralmente não, esse valor é obtido em RPM. Porque o meu instrumento lá, ele mede em RPM. Certo, pessoal? Nosso quórum aí foi meio baixo hoje, né? Mas, como eu comentei no início, a aula está sendo gravada, né? Então eu vou depois disponibilizar o vídeo no Moodle. Então os colegas aí de vocês vão poder depois assistir a aula offline, certo? Mas não esquecer de fazer o relatório. Como sempre aí, uma semana. A data que está no Moodle eu tenho que ajustar logo na sequência. Mas é para a semana que vem, certo? Pergunta, pessoal? Dúvidas aí, curiosidades? Nenhuma? Então tá, já, pessoal. Surgindo alguma dúvida,
vocês podem estar enviando aí por e-mail, ou então aí de semana que vem dá para a gente também tirar uma dúvida antes de enviar o relatório, certo? Bom, então era o que eu tinha aí para a aula de hoje, certo? Eu agradecer a presença de vocês dois, não terem me deixado sozinho aí hoje. Então estou encerrando a aula, a gente se fala novamente semana que vem. Até mais aí. Boa semana para vocês também. Obrigado.